O estado de São Paulo já teve 14% do território coberto por esse tipo de vegetação, o cerrado. Hoje não chega a 1% e grande parte se encontra aqui na região de Bauru. Ao todo, o município possui quase 6.000 hectares de cobertura vegetal original. A APA Vargem Limpa Campo Novo, área de preservação permanente, é a que concentra os principais remanescentes e se estende em uma área que compreende a Unesp, o Jardim Botânico e o Instituto Lauro de Souza Lima. Apesar da constituição da APA, a região sofre com a ação humana. A nossa ONG SOS Cerrado, ela se preocupa muito com essa questão. Porque o cerrado é um dos biomas mais ricos do planeta. Portanto, a diversidade de plantas que existem aqui é muito grande. Existem lugares pontuais no quais nós passamos e realmente acontece desmatamento. Não em grande escala, né? Às vezes acontece na calada da noite, em algum momento que não há uma fiscalização. É por esse motivo que pesquisadores da Unesp em Bauru estão numa verdadeira corrida contra o tempo para tentar desvendar o potencial de algumas plantas do cerrado antes que elas desapareçam. Nelas pode estar o tratamento e até a cura para muitas doenças. Há pelo menos 17 anos, a professora Anne estuda a composição das plantas e o efeito medicinal das substâncias encontradas. O primeiro passo começa com a coleta das espécies, que ocorre dentro mesmo do campus da Unesp. A baúínia, popularmente conhecida como pata de vaca, é uma das que apresentaram os resultados mais significativos ao longo das pesquisas. No laboratório, as folhas dessa planta são submetidas a várias etapas para que as substâncias com a ação medicinal sejam extraídas. Depois de identificadas, elas são testadas em parceria com o Laboratório de Fisiologia do Pâncreas Endócrino, do Departamento de Educação Física. A gente pode conhecer a química das plantas para diversas ações, com vários objetivos diferentes. Desde os bem básicos de botânica mesmo, para ajudar na taxonomia, que a gente fala, que é a parte de dar nome, entender a evolução, né? Até o objetivo principal, que é o nosso hoje, que é de ver o potencial como obtenção para fitoterápicos, para diversas doenças. Luiz é orientando de pós-doutorado da professora Anne e, desde a graduação, trabalha com a pata de vaca. A ideia, desde a iniciação científica, foi descobrir as substâncias presentes no extrato de baúínia, né? Então, ao longo dos trabalhos, a gente, juntamente com outros laboratórios, a gente descobriu que ela melhorava o quadro diabético. E com isso a gente foi identificando as substâncias que eram responsáveis por essa atividade, né? Outro ponto levantado pela pesquisa do estudante, que foi feita em parceria com a Universidade de Genebra, na Suíça, é a composição das plantas encontradas aqui na região de Bauru. A gente observou esse perfil químico desta espécie em diferentes ambientes. Em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e várias populações aqui de São Paulo. E, curiosamente, a gente descobriu que esta substância ativa, né, que é responsável pela atividade medicinal, ela se encontra em maior quantidade nas populações aqui da nossa região do Cerrado de Bauru. Diante dos resultados tão significativos para a melhora do quadro crônico do diabetes, os pesquisadores decidiram fazer um pedido de patente para assegurar o uso das substâncias encontradas. Poucos extratos, poucas metodologias foram patenteadas, né, o que coloca o Brasil um passo atrás de outros países, né, que possuem bem mais processos e metodologias patenteadas. Mas essa não é a única condição que coloca o país em desvantagem. O desconhecimento sobre o potencial do cerrado e a degradação dessas áreas também são ameaças para as pesquisas. Por isso, os pesquisadores pedem uma atenção maior para a conservação do bioma. A gente sempre precisa voltar ao campo e buscar essas folhas, essas plantas, para dar continuidade ao estudo. Então é super importante que essas áreas sejam preservadas. E eles fazem outro alerta. Os resultados obtidos estão relacionados às substâncias isoladas encontradas nas plantas. A gente não pode, a partir dessa informação muito básica,
passar a ideia, né, de que a gente já pode sair por aí procurando essa planta e tomando chá dessa planta, até porque o nome vulgar, às vezes, confunde muito. Essas etapas que a gente compra aqui são as iniciais, elas são extremamente importantes, mas para isso chegar num fitoterápico, por exemplo, precisa passar para a etapa de uma empresa, por exemplo, farmacêutica, se interessar, investir milhões nisso, para pensar num medicamento, numa formulação, numa forma de apresentação. A gente espera contribuir com isso, né, ao longo do tempo, mas a nossa função aqui é muito primordial.